Emoção não é somente o que você sente. Emoção envolve uma relação de todo o nosso corpo e nos move para agir. E aí, se você pensar, quando você está bem emocionalmente, quando você está num bom momento, normalmente você colhe resultados muito melhores. Você tem mais disposição, você tem mais vontade, você tem mais garra. E quando você está triste, preocupado com alguma situação que está afetando aí o seu emocional, normalmente o seu resultado também não é aquele resultado que você espera. Da mesma sorte, por exemplo, quando você está com raiva, uma emoção forte, né? Você pode ficar forte a ponto de quebrar algo que naturalmente você não quebraria. Mas por quê? Porque a emoção, ela se move no corpo inteiro e faz você agir de alguma forma. Então, a ideia da inteligência emocional é essa aqui, gente. É você ser capaz de entender os seus processos emocionais e identificar melhores formas de agir. Então, eu percebo a minha emoção e agora eu vou trabalhar, eu vou gerenciar, eu vou administrar essa emoção para trazer o resultado mais efetivo para mim. Então, muita gente hoje sabe do poder da emoção, sabe das reações de um momento emocional, porém não sabe o que fazer. Então, as pessoas inteligentes em suas emoções são essas que percebem o seu estado emocional e dizem, agora eu sei, eu vou fazer isso para quê? Para usar essa emoção em meu favor, para que eu possa gerar melhores resultados. E aí, a gente já começa com um ponto de reflexão. Por quê? Porque tem dias que nós identificamos que a nossa emoção não está equilibrada como desejaríamos para a condução da nossa atividade. Então, vale parar para pensar, parar para refletir se de fato, naquele dia que você não está sentindo sua emoção bem estruturada, bem equilibrada, na normalidade que vai te gerar melhores resultados, você tomar decisões como, poxa, será que hoje é o dia dessa reunião? Será que é hoje o dia que eu preciso tomar essa decisão? Será que hoje é o dia que eu preciso visitar esse cliente? Será que hoje é o dia de eu interagir com determinado fornecedor? Então, avaliar. Quando a gente identifica já que a nossa emoção ela não está no seu estado equilibrado, é importante a gente refletir se vale a pena seguir com um propósito planejado inicialmente ou remarcar, realinhar, esperar um momento onde você esteja mais equilibrado e se sinta mais no seu estado natural para você colher os melhores resultados. Claro, gente, que tem situações que a gente não tem o que escolher, a gente não consegue tomar essa decisão. Isso aqui, essa reflexão vale para quando nós temos essa possibilidade de decidir se fazemos ou não determinada coisa. E aí, um outro ponto interessante quando a gente fala de resultado, gente, é sobre a nossa capacidade de autocontrole. Existem alguns estudos que falam que a nossa capacidade de autocontrole no início do dia é a melhor de todas. Então, no início do dia, você tem a possibilidade de se autocontrolar mediante uma situação de estresse, por exemplo, uma situação de tensão, uma situação de medo. Já no final do dia, esse potencial de autocontrole, ele cai de uma forma assim bem drástica, bem drástica. Então, se você refletir comigo e pensar, por exemplo, no relacionamento familiar entre um casal, normalmente os desentendimentos, as brigas, os desalinhamentos acontecem justamente no final do dia. Por quê? Porque a nossa capacidade de autocontrole, ela já caiu, a gente já gastou muita energia, equilibrou muita emoção ao longo do dia, então no final do dia é o momento mais difícil. Zandri, por que você está trazendo isso? Porque a gente também está falando de resultado eficaz. Resultado eficaz, então assim, você precisa fazer uma reunião com sua equipe, uma reunião com seu time, para uma tomada de decisão estratégica, para uma comunicação sobre uma mudança. Um ponto importante a se pensar, evita fazer essa reunião no final do expediente, porque pode gerar estresse, pode gerar tensão, pode gerar medo, pode gerar desconforto, então várias reações por conta do autocontrole mesmo está baixo. Então vai ter uma reunião estratégica, vai tratar de um ponto importante, vai comunicar a equipe a respeito de uma mudança, o melhor horário, sempre no início do dia, né? Fica aí uma dica
para a gente conseguir colher os melhores resultados. A neurociência diz que nosso cérebro, ele não processa o que ele não conhece. O que você quer dizer com isso, Zandra? Que tudo que você pensa assim, poxa, eu tenho dificuldade em relação a isso, ou eu sinto isso, sabe, uma dor que você carrega, algo que você tem dificuldade na sua vida profissional, inclusive, traz reflexo na sua vida profissional. Não foi do nada que aconteceu, não foi assim, de repente apareceu, de repente eu comecei a me sentir insegura quando eu tenho que falar em público, ou de repente eu comecei a sentir tensão quando eu preciso demitir alguém, desligar alguém da minha equipe. De repente eu comecei a sentir sensações que você tem e não aconteceram do nada e não surgiram do nada. Por quê, Zandra? Porque todas as nossas emoções, elas são frutos de um evento anterior. Você teve um contato em algum momento anterior da sua vida. Zandra, me explica aí, Zandra, por que uma pessoa, por exemplo, tem medo de avião e nunca viajou na vida, nunca voou na vida? Por que ela tem medo de avião? Porque essa pessoa teve um contato, não foi ela literalmente no avião, mas ela pode ter lido um livro, pode ter assistido um filme, pode ter escutado uma história, pode ter acompanhado um relato. Então, houve uma experiência prévia, mesmo que não tenha sido a própria pessoa em si, mas ela teve um contato com aquela experiência. E aí o que é que acontece? O nosso cérebro, que é muito inteligente, ele absorve e traz para a nossa realidade. Porque o seu cérebro acredita nas histórias que você conta para ele. Então, se você começar a contar que realmente, nossa, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, um exemplo, né? Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar em público. Seu cérebro acredita. Se ele acreditar, todo o seu corpo vai expressar emoções associadas àquilo que o seu cérebro acreditou. Então, percebam como é importante quando a gente fala de inteligência emocional, os comandos neurais que a gente manda para o nosso cérebro, né? As ações, os nossos pensamentos. Então, tudo isso, tudo que a gente pensa alimenta a nossa vida. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente projeta em nosso cérebro alimenta a nossa vida. Agora, fazendo analogia com a liderança. Imagine comigo que você tem um time que trabalha com você. E naquele time, cada pessoa ali tem um cenário e cada cérebro pensa totalmente diferente. Com base em quê, Zandra? Nas experiências que aquela pessoa teve. Então, qual a forma de realinhar e ajustar essas emoções para a gente ser mais inteligente possível, para a gente conseguir gerenciar, administrar da melhor forma possível, dar um novo significado? Para quê, Zandra? Dar um novo significado para as mentiras que alguém nos contou ou que a gente se contou, né? Que impediram de identificarmos ou de usarmos o nosso maior potencial na nossa carreira, na nossa vida. São essas 4 zonas principais: conforto, medo, aprendizagem e crescimento. Então perceba comigo, se você chega para alguém do seu time, alguém da sua equipe e diz assim: Zandra, é o seguinte, eu preciso que você, ou é importante que você faça esse curso, desenvolva esse curso, realize esse curso, vai ser bom para você. Se eu estou na zona de conforto, eu recebo isso assim: poxa, tava tão bom, tava tão confortável para mim, tava tão bem aqui, por que não me deixou aqui? Se eu estou na zona do medo, eu penso: nossa, se ele tá falando isso é porque ele não me quer mais na equipe dele, ele quer me demitir, eu tenho certeza. Eu começo a sentir medo. Agora perceba, se eu estou na zona de aprendizagem, eu penso: uau, um novo desafio, algo novo para mim. Puxa, eu vou fazer esse curso mesmo, eu vou estudar isso porque eu vou adquirir novas habilidades, eu vou crescer e aquilo ali vai me impulsionar. Se eu estou na zona de crescimento, então eu falo: nossa, eu vou pegar esse curso, esse desenvolvimento que eu vou fazer, vou atrelar o meu propósito de vida e vou conseguir aplicar não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Sensacional. Então, nós que ocupamos a cadeira de gestores, de líderes, de formadores de opinião, a gente precisa entender que toda vez que a gente tem um contato com alguém do nosso time, alguém da nossa equipe ou com alguém superior a nós ou nossos pares, cada um de nós normalmente percorre pelas zonas da vida, né? Então, assim, a depender daquele momento da vida da pessoa, pode ser que a pessoa esteja na zona do conforto ou na zona do medo. E se elas estiverem nessas zonas,
certamente elas não compreenderão da melhor forma aquilo que você está levando. E aí pode ser que ela tenha uma reação diferente e essa reação pode ser usada para avaliar a sua inteligência emocional. É aí que você tem que estar bem equilibrado nas suas emoções para você reagir de uma forma equilibrada, ajustada, bem refletida. E aí, gente, eu trago aqui uma reflexão pra gente, é que normalmente quando as pessoas estão na zona do medo e na zona do conforto e algo é proposto para elas, entenda que nós também passamos por isso, viu, gente? Em vários momentos da nossa vida tem alguma fase, pode ser que eu na minha vida profissional eu tô na zona do crescimento, mas na minha vida amorosa, por exemplo, eu tô na zona do medo. Então, nós seres humanos somos assim, com essa dimensão de possibilidades. E aqui eu estou focando na área profissional, tá, gente? Mais focando nos resultados eficazes. Então, se você lança, ou se alguém lança para você uma proposta de crescimento, ou uma atividade desafiadora, uma missão que você precisa desenrolar, e você está na zona do medo, na zona do conforto, normalmente o que você olha é como se você estivesse vendo essa imagem, está como borrada, nublada. Por quê? Porque você não consegue enxergar que o propósito naquilo ali é o seu desenvolvimento, é o seu crescimento. Você, quem anda na zona de conforto e na zona do medo, anda preso numa zona onde você não consegue enxergar as coisas com nitidez. Agora observe, quando você está na zona de crescimento, quando você está na zona de expansão, olha como você percebe as coisas. As propostas da vida, as propostas profissionais, as missões, os desafios, você enxerga com nitidez e você consegue perceber como tirar o melhor proveito naquela situação. E se você não entende, você tem facilidade de perguntar, deixa eu tirar essa dúvida com você, ou você me sugeriu isso aqui, mas qual é o seu real objetivo? O que é que você está buscando com isso? Me ajuda aqui a entender, porque tranquilidade, você está bem, você está equilibrado em suas emoções, então você vai lá e esclarece, então fica tudo nítido para você. O novo pensamento é fruto de um novo caminho neural. Então, toda vez que a gente tem um novo pensamento a respeito de algo, seja uma pessoa, seja uma atividade, seja um propósito específico aí na nossa carreira, esse novo pensamento ele pode gerar um novo caminho e esse caminho pode ser um caminho que nos leve ao sucesso, né? A conquista, a realização. Então a gente precisa sempre estar gerenciando aquilo que a gente pensa. O que é que eu pensei hoje, né? O que é que eu tenho pensado a respeito desse trabalho? O que é que eu tenho pensado a respeito desse projeto? O que é que eu tenho pensado a respeito da minha equipe? O que é que eu tenho pensado a respeito desses fornecedores, desses clientes? A forma que você pensa pode te ajudar a criar um caminho neural correto, que vai fazer com que você alcance o melhor resultado. Eu sei que esse conteúdo ele é muito abstrato, mas se você se permitir, você vai conseguir entender e tirar o melhor proveito para aplicar aí na sua vida profissional. Quando você vê determinado comportamento de alguém da sua equipe, você pensa, essa pessoa tá na zona do medo. Essa pessoa tá na zona de conforto. Então a gente começa a julgar e muitas vezes a gente quer pegar a pessoa, sacudir e levar ela para outra zona. Mas olha que coisa linda da vida. Nenhum de nós conseguirá migrar alguém de uma zona para outra, nem os nossos próprios filhos. Seria bom a gente pegar um filho nosso e dizer assim, olha, você não vai sair, essas duas zonas você não vai conhecer. Você vai já frequentar, habitar na zona do crescimento, na zona da expansão. Mas não é possível, somente a própria pessoa. Então a gente precisa ter atenção, porque às vezes a gente acessa esse conteúdo e a gente fala assim, vou pegar essa pessoa aqui e vou tirar e lançar ela para outra zona. E a gente acaba matando essa pessoa, entre aspas. Eu não posso curar o outro, eu posso ajudar o outro a encontrar a própria cura. Quando a gente fala de inteligência emocional, é dar caminhos, proporcionar caminhos, insights, ideias, mas a própria pessoa precisa enxergar o caminho neural que ela precisa traçar para alcançar esse sucesso. Muitos gestores, eles perdem a graça da equipe, a admiração da equipe, o companheirismo da equipe, a credibilidade da equipe, sabe por quê? Porque ele abusa do poder que ele tem, ou ele abusa da posição que ele tem. Então a gente precisa ter cuidado com frases como você tem que fazer isso, ou você precisa fazer isso, ou você deve fazer isso, olha, faça isso agora.
Não, Zandra, mas assim, a gente não tem que dar comandos para nossa equipe realizar atividades? Tem. Mas a forma que a gente vai dar esse comando pode fazer com que o outro faça com mais agilidade, com mais prazer, com mais vontade, com mais disposição. Então, até a forma que você usa, o discurso que você usa, a frase que você usa pode te entregar esse poder. Então, cuidado. Você poderia fazer isso? Ou eu tenho uma ideia aqui, deixa eu compartilhar com você, assim, 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 assim. Você concorda? Qual a sua opinião a respeito disso aqui? Ou seja, eu quero te ouvir, eu quero inserir você na minha ideia, eu quero inserir você no meu projeto, eu quero inserir você no meu objetivo. Faz sentido para você isso? Eu vou compartilhar isso aqui com você. Faz sentido para você? Você consegue perceber isso? Então, assim, você faz com que aquela pessoa que recebe aquela informação, ela já receba com mais abertura, mais possibilidades de contribuir com o seu crescimento. Esse nosso esforço está associado ao que a gente faz para se desenvolver profissionalmente, né? Um curso que a gente faz, um livro que a gente lê, um contato que a gente estabelece, um tempo dedicado em estudo sobre a nossa competência técnica, o nosso desenvolvimento. Então, esforço literal, como se derramar suor mesmo para você desenvolver determinadas habilidades. Somado aos recursos internos, são aqueles que você já possui, que sem esforço você já possui. Então, por exemplo, eu já consigo falar em público sem esforço. Para outra pessoa é muito difícil. Então, para mim, tem gente, por exemplo, que tem maior facilidade na cozinha, sabe cozinhar, preparar pratos sensacionais, incríveis. Normalmente eu faço um bolinho salado. Então, não é um recurso meu interno. Pode ser que eu me esforce e consiga, sim, me tornar uma grande chefe de cozinha, mas vai ser associado ao esforço. Então, tem o esforço, que é aquele que você vai dedicar, e tem o recurso interno, que é aquele que você já tem. Então, soma esse esforço seu com o recurso interno que você já tem. Esses dois, com a transformação pessoal que você tem. Em que momentos, Andra? Toda vez que você se esforça, você tem uma transformação pessoal. Toda vez que você aprende algo, você tem uma transformação pessoal. Toda vez que você usa os recursos internos que você já tem, você tem uma transformação pessoal. Então, a soma desses três pilares vai gerar o quê? Sucesso. Vai gerar o sucesso. E aí o sucesso tem uma amplitude de definições para cada um de nós, tem uma realidade diferente. E esse sucesso está atrelado ao sucesso que você está buscando, seja ele financeiro, seja pessoal, seja profissional, seja na área que você considerar que foi importante para você. Esse profissional, esse líder que opera no mindset fixo, que existem dois mindsets. O fixo, aquele que as pessoas entendem que não tem mais possibilidade de crescimento, aquilo ali mesmo, ou eu sou inteligente ou eu não sou, ou eu sou capaz ou eu não sou, ou eu nasci para isso ou eu não nasci. Ou o mindset de crescimento que diz, olha, eu posso aprender, eu posso me desenvolver, eu posso crescer e posso alcançar aquilo que eu quero. Quando a gente fala de liderança, o líder que opera no mindset fixo, olha para aí, gente, ele se concentra na crítica e na depreciação dos outros. Adota o medo como disciplina até o ponto em que a equipe acaba passivamente concordando com tudo para não ser rejeitada. Então aquele líder, ele impõe a opinião dele, mas ele propõe e faz assim, alguém tem alguma opinião, mas a forma que ele coloca, ele já coloca lançando medo na equipe, que a equipe diz assim, quem vai falar? Ninguém vai falar. Tudo que ele falar a gente concorda. Por quê? Porque a equipe tem medo e a intenção dele é essa mesmo. Esse tipo de profissional, quando as coisas dão erradas, ele nunca tem culpa. Sempre a culpa é de alguém. E muitas vezes a culpa é da equipe. A falha é da equipe, o erro é da equipe. E ele também, quando tem uma decepção, quando tem um fracasso, desmorona. O mundo acaba para essa pessoa. Tem gente que até desiste da carreira, desiste de ser líder, desiste da vida corporativa porque não estava preparado. As suas emoções não estavam preparadas para uma quebra, para uma dificuldade, para uma limitação. Já o líder que opera no mindset de crescimento, olha que bonito, gente. Eles lideram suas equipes para melhorar suas próprias habilidades. Então, eu estou ali liderando minha equipe, eu percebo que posso contribuir com a minha equipe, eu contribuo, e eu lidero para eu me melhorar também, porque eu recebo feedbacks da minha equipe, e esses feedbacks fazem com que eu reavalie meu posicionamento, minha postura, e eu, melhore, e eu evoluo enquanto líder. Eu desenvolvo equipes de alto desempenho,
Porque eu vou fazer de tudo para que minha equipe tenha os instrumentos que ela precisa, tenha as ferramentas que ela precisa, tenha o apoio que ela precisa. Eu não vou cobrar por cobrar. Eu vou dar para ele o que ele precisa para que eu possa contar com ele comigo em relação à minha condução. Esse tipo de líder entende que a coisa mais valiosa que um funcionário pode trazer para uma organização é o quê? É uma mentalidade de crescimento. Então ele se alegra em perceber no colaborador, em alguém do seu time, essa fome interior, essa vontade de crescer, essa vontade de desenvolver. Então o que é que ele faz? Ele proporciona isso. Então digamos que eu trabalho ali na área de projetos e aí eu vejo uma reportagem interessante, o que é que eu faço? Mando lá um zap para a minha equipe, olha gente, lê isso aí. Assiste isso aí, vê isso aí. Ah, eu leio um livro interessante, eu levo, gente, olha isso aqui. Lê isso aqui, por quê? Porque eu quero que exista essa fome interior na minha equipe e eu quero alimentá-los com o conhecimento que eu tenho. Porque quando a minha equipe cresce, eu também cresço. E pra gente fechar esse conteúdo, eu trouxe aqui umas frases aqui do Michael Jordan que eu achei muito interessante, gente. Às vezes a gente pensa assim, que as pessoas de sucesso, as pessoas que estão no pódio, são pessoas que alcançaram facilmente, nasceram num lar mais bem sucedido, ou tiveram melhores oportunidades que a gente não teve, ou nunca passaram pelo fracasso para alcançarem um sucesso. E não é a realidade dele, por exemplo, do Michael, que hoje é conhecido como um dos melhores jogadores de basquete do mundo, né? Então, olha as frases que ele falou, eu achei muito interessante. Eu errei mais de 9.000 arremessos. Eu perdi em quase 300 jogos. Em 26 oportunidades em que as pessoas confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória, eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes e por isso eu tenho sucesso. Então o fato de nós falharmos na nossa condução é só um caminho para a gente encontrar a forma certa de conseguir desenvolver o melhor trabalho e a gente vai sendo o tempo inteiro moldado e se moldando até a gente conseguir alcançar os melhores resultados, que é o que a gente está trazendo hoje aí, os resultados eficazes. Tá bom, gente? Espero ter contribuído aí. Obrigada!